Vou fazer essas caretas aqui, depois fica tudo salvo, né? Fica. Então deixa eu cantar. Não, para de ser besta. Ó, o Aldo tá aqui. Boa noite, gente. Ó, Eusébio. Boa noite. Vou só dar mais uns Miriam. minutinhos aqui, gente, pro pessoal entrar. Michele, oi, boa noite, tudo bem? O Aldo chamou de Gilberto. Tô velhinho, hein, Aldo, ó. Barba branca já. Pauluan. Eu entrei no meu Instagram mesmo, porque agora apareceu uma mensagem ali pra mim, deixa eu estranho. Tá. Andressa, oi Andressa, tudo bem? A gente tá num cenário diferente hoje, gente, porque eu fui expulsa lá da minha sala. A Ana Júlia tá fazendo bolo. E aí a gente tá aqui no quarto. Vou tentar não ficar esbarrando aqui, pra não ficar mexendo na câmera. Tudo bem, Andressa? Como estão as coisas por aí? O baby tá um rapazinho, né? Gente, vamos lá? Nós queremos começar porque o propósito da live é que seja breve, né? Pra gente não tomar muito tempo, afinal de contas serão 40 dias seguidos, né? Então a gente não quer tomar muito tempo de vocês. Se você não tem o livro ainda, não conseguiu ter acesso a ele, me chama aqui no WhatsApp depois que eu posso estar mandando para você esse livro em PDF, tá? Para que você possa participar do desafio, ler direitinho. Quem aqui que assistiu o filme esse fim de semana? A Prova de Fogo? Ou quem já tinha assistido, manda um oizinho aí pra mim falando que você já assistiu ou não, que ainda vai assistir. É um filme muito bacana. Muita coisa desse livro é retratado no filme. Então, quando você assiste, já dá para ter uma noção de como será esse nosso desafio, né? Esses 40 dias que a gente vai estar aqui conversando sobre esse livro. A Andressa está falando que já assistiu. Michelle ainda não. Assiste, Michelle. É muito bom. Tem na Netflix. Eu acredito que também tem no YouTube. Juliane Ademir, assiste o filme, aproveita aí, o final de semana tá chegando pra assistir esse filme, é muito bacana, viu? E quem não tiver o livro, tá bom? Me chama aqui no WhatsApp que eu mando pra vocês, tá? Gente, vamos lá, vamos conversar sobre esse livro? Você quer falar um oi, amor? Oi? Pessoal, tô só a capa do Batman hoje. Ele tá muito cansado. Ele achou bom a live ser na cama porque ele tá cansado. Vou arrancar as bananeiras ali, 70 bananeiras. Olha, gente, o livro é esse aqui, ó. Desafio de Amar. Eu fiz esse desafio 2 vezes, porque esse homem me deu muito trabalho. Então eu tive que fazer 2 vezes. Se fosse por trabalho, eu precisava ter feito 4, mas 2 resolveu. Ai. E eu decidi, gente, esses dias, né, a gente orando, assim, conversando, e veio isso ao meu coração, de estar compartilhando com vocês esse desafio. E depois algumas colegas, até uma prima do Humberto também, que é psicóloga, mandou mensagem, né? Ela disse que sempre utiliza esse livro nas terapias de casais. Eu nem sabia, né, que os terapeutas utilizavam esse livro. Achei muito bacana, porque realmente é um livro muito bom. Ele tem muitos ensinamentos bíblicos, mas também tem muita base, até mesmo científica, né? De tudo que você pode estar trabalhando, na personalidade, no temperamento da pessoa, no controle emocional e uma série de coisas que colaboram muito com o relacionamento a dois,
que todos nós aqui sabemos que não é fácil, né, gente? Não. Foi bom tocar no assunto, né? O livro ele tem muitos ensinamentos bíblicos, por mais que tenha uma conotação evangélica, se você é espírita, se você é católico, se você é ateu, você tem ciência de que a Bíblia ela tem fundamentos, ela tem ensinamentos assim, tremendos, então não há o porquê de você não utilizar a leitura bíblica e os ensinamentos do livro, mesmo não tendo uma religião ou que a sua religião seja divergente da nossa. Não tem isso, é bem tranquilo, tá? E uma coisa que a gente estava até conversando aqui antes de começarmos, né? Muitas pessoas podem até falar assim, nossa, mas 40 dias é muita coisa, ai que cansaço, né? Eu não vou desistir, não vou querer, ou então eu não vou fazer porque são 40 dias. Não pense dessa forma. Faça um dia de cada vez. Inclusive, até no início do livro, na introdução, ele fala sobre isso. Se comprometa com um dia de cada vez. Se você focar em um único dia, você vai conseguir fazer o desafio. Não fique com aquela expectativa ou com aquele cansaço já, né? Nossa, 40 dias para frente tendo que assistir essas lives ou ler esse livro e fazer 40 desafios, eu vou desistir. Não desista, permaneça firme, faça um dia de cada vez que vai dar tudo certo, tá bom? E esse livro traz para nós muitos ensinamentos. Eu gostaria que você pudesse tirar alguns minutos, né, do seu dia para ler a introdução, para você entender o propósito do livro. E algo muito, muito bacana, eu até sublinhei aqui, que ele fala sobre o coração. Você não pode ser direcionado ou guiado pelo coração nesse momento. É um momento onde você tem que governar o seu coração. Porque a própria Bíblia nos ensina que o coração, ele é enganoso. E muitas vezes, quando nós vamos dar muita vazão para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, a gente pode desistir daquilo que de fato é extremamente importante. Houve dentro do nosso casamento vários momentos em que nós também pensamos em desistir, porque as emoções estavam abaladas, ou eu estava decepcionada, ou triste, ou ele. E quando a gente vai dar vazão para as emoções, a gente acaba tendo muitas dificuldades. Então, dentro de um casamento, o que você tem que fazer? É controlar o seu emocional. Esse autocontrole emocional é fundamental. E eu posso dizer com certeza que nós estamos aqui hoje porque temos aprendido a controlar as nossas emoções, a dominar o nosso coração. E eu falo assim, temos aprendido porque nós nunca estamos prontos. Há momentos em que nós queremos desistir, há momentos em que é muito difícil, há momentos em que as emoções elas estão mais abaladas. Então, por isso que eu digo que nós estamos aprendendo. E pelo fato de estarmos aprendendo é que nós estamos aqui hoje e estamos aqui para compartilhar com vocês, né, o que nós temos aprendido, o que nós temos vivido. Não somos perfeitos, tem dias que é muito difícil, mas eu creio que se nós nos unirmos, né, e compartilharmos os nossos conhecimentos, as coisas vão fluir, vão dar certo. Eu não tenho quanto segurar, não. É porque hoje o dia foi muito difícil. Ele me fez tanta raiva hoje, Fiz gente. muita raiva na Sinara hoje. Hoje muita. Foi. Ele me fez carregar uns trem que era coisa de homem carregar. Não. Ai, bom, até sublinhei essa frase aqui, ó. Não desista se situações externas lhe impedirem de completar um desafio específico. Apenas o faça. Decisão. Exatamente, é decisão. Só abrindo um parênteses aí, né? É importante essa questão dos 40 dias, a princípio parece muita coisa, né? Mas quanto tempo a gente tem gastado, ou você, seu cônjuge tem gastado, ao inverso, né? Quantos anos de casado se ferindo, quantos anos de casado ou quantos anos de relacionamento, fazendo as coisas erradas, da forma errada e tal, e contrapor 40 dias em um processo de decisão, que isso é muito importante, essa questão do coração, de que nesses 40 dias
por muitas vezes você não vai querer fazer o que a gente vai propor aqui, ou que o livro vai propor, você vai achar que é muito pesado, você vai achar que não está dando resultado, mas pouco tempo e não desista, é decisão mesmo. Exatamente. Até aquela frase, né, que o amor, ele não é só sentimento, o amor é decisão. E quando você decide, né, por esse amor, você consegue alcançar um objetivo. Porque se você for só pelos seus sentimentos, você larga a mão e desiste no meio do caminho, né? Gente, então, olha só, o primeiro dia, ele diz que o amor é paciente. E essa foi a lição de hoje, né? O amor é paciente. Então, o primeiro dia do nosso desafio vai falar sobre paciência. E ele começa com a frase assim, ó, o amor funciona. Realmente, gente, o amor funciona. O amor, ele faz o que é melhor para o outro. O amor muda a nossa motivação de vida. Ele muda o ambiente. É algo que nós precisamos vivenciar diariamente. E ele explica que algo muito interessante nesse primeiro capítulo, que o amor, ele tem 2 pilares fundamentais, que é a paciência e a bondade. Mas o autor, ele preferiu nesse momento trazer a paciência para esse primeiro dia de desafio. E eu concordo plenamente com ele. Eu acredito que se eu fosse escrever esse livro, eu também começaria ele com paciência. Porque é impossível você manter um relacionamento conjugal sem se dedicar a ser uma pessoa paciente. Porque eu acredito que a maioria das mulheres, principalmente que estão aqui, vão dizer que deu muita vontade já de surtar. Eu vou ser sincero com vocês, se não fosse a minha paciência nesse casamento, as coisas não teriam dado certo. Eu vou bater nele aqui na live ao vivo. Eu tô finalizando o dia falando isso só pra testar realmente a paciência dela Só hoje. pode. Ai, gente, de fato, o amor precisa desse pilar, precisa ser paciente, porque senão você desiste da pessoa, gente. Verdade. Ele fala algo tão interessante nesse primeiro capítulo, ele fala assim que o amor, ele vai te inspirar a ser uma pessoa paciente. Quando você decide ser paciente, você responde de maneira positiva a uma situação negativa. E de fato hoje, até vou usar esse exemplo de hoje, acho que tem gente que nem tá entendendo. Bom, não, conta a história. é assim, vai. nós passamos o dia em casa hoje para poder organizar o jardim. Humberto foi arrancar uma danada de uma bananeira. Não, aqui. tudo começa com cunhado. Quem tem cunhado entende o que é cunhado. O cunhado me dá uma ideia e ele desaparece na hora da execução da ideia. Então, tive que arrancar 70 bananeiras. Eu não sabia que a raiz daquele negócio era ruim de arrancar. E deu muito trabalho. Deu muito trabalho. Muito. E sobrou pra mim, pra Ana Júlia ajudar ele, né? E aí você já viu, né? Ele se estressa de lá e estressa a gente daqui também. E acabou que a gente ficou todo mundo muito cansado. Mas aí, depois da tardezinha, quando eu fui dar uma lida novamente no primeiro capítulo, ele falava justamente isso, né? Que o amor, ele faz você responder de maneira positiva a uma situação negativa. E o Humberto hoje me fez tanta raiva com essa bananeira, que talvez se fosse alguns anos atrás, quando eu era mais imatura, menos paciente, talvez eu teria apelado com ele, me estressado. Mas a gente já aprendeu a lidar com essas questões. Então você fica chateado ali na hora, fica com raiva, mas a paciência ela supera e a gente acaba que tá dando certo. E isso é muito importante. Nós precisamos aprender a responder de forma paciente. Quando você leva as coisas muito ao pé da letra, você vai trazer para dentro da sua casa rancor, discórdia, brigas desnecessárias. E quando você age com paciência, você consegue acalmar os ânimos. Você consegue acalmar o ambiente da sua casa e trazer a paz para dentro do lar mais uma vez. E a paciência tem esse poder. Ele explica isso aqui no livro, que a paciência tem o poder de paralisar o problema. Isso é incrível. Porque problemas, gente, nós vamos passar todos os dias, durante toda a nossa vida conjugal, nós sempre vamos ter problemas. Mas quando nós
agimos com paciência, a gente consegue paralisar problemas. E ele fala também uma frase muito interessante aqui. Ter paciência é escolher controlar as suas emoções ao invés de permitir que elas te controlem. É demonstrar discrição ao invés de pagar mal com o mal. E ele faz uma pergunta aqui. Se o seu cônjuge te ofende, você rapidamente revida ou você se controla? Alguém aí pode me responder? Quero ver. Quando você passa uma raiva, o seu marido ou a sua esposa te desafiou, te fez raiva, como que você responde a isso? Você perde as paciências ali rapidamente ou você consegue se controlar? Gente, essa parte do controle é algo fundamental dentro do relacionamento. Porque se nós não tivermos esse controle, nós vamos colocar tudo a perder. Tudo a perder. Então eu vou continuando falando aqui. Depois, se alguém quiser responder aí, a Juliana, revida no mesmo segundo. Mas isso é tão interessante porque foi motivos de várias discussões nossas. Melhor, foram motivos de vários prolongamentos de discussões nossas. Então, às vezes, a gente tinha um embate, tinha um problema. Assim, na verdade, vocês têm que entender que não é só vocês que têm um tempo durante o mês que o marido precisa ter mais paciência. O homem, às vezes, esporadicamente, tem um dia mau, que ele fica muito sem paciência. Então, nesse dia, tem que compreender melhor. Como que chama a TPM masculina? Eu não sei o nome científico, não. Se a Adriele estiver aí na live, pode nos ajudar. Mas hoje eu acho que era o meu dia mau. Eu amanheci nervoso, continuei o dia nervoso. Acho que é porque eu fui dormir estressado com essas bananeiras. Já levantei, ontem eu cortei elas, aí eu já levantei sabendo que eu tinha que tirar a raiz delas. Então eu já levantei estressado e hoje eu tava insuportável. Mas se fosse em outro tempo, eu teria falado, Sinara, pega isso aqui, Sinara faz isso aqui. E ela teria retrucado e tal. E a gente tinha ido na alta e hoje não tinha nada aqui, ó. Não tinha live, não tinha nada aqui. Tava tudo preto a tela aí. Né? Mas essa questão dela, não só ela, mas eu também já aprendi a me controlar bastante em determinados momentos. E que é esse ponto do livro, que nos permite chegar no final do dia. E como eu cheguei agora há pouco, eu falei assim, nossa, hoje eu tava chato nela. Nossa, você tava demais. E a gente conversar assim, normal, e tá aqui conversando com vocês. E tá vai acabar a live e vamos comer um docinho, né? Tá tudo certo. E tá tudo certo. Vai ter nada hoje, que eu tô morto mesmo. Mas tá tudo beleza, tá tudo certo. Mas isso por causa de quê? Por causa do autocontrole. O relacionamento, em determinados momentos, fatores externos vão vir e vão te colocar um contra o outro, né? Em determinadas situações, que se você não tivesse autocontrole, né? Igual a Juliana falou ali, revida na alta, vai dar problema, né? Verdade. E a paciência é o que nos torna sábios, né? O sábio é aquela pessoa que é paciente, sabe esperar o momento e entende, né, a situação. O sábio ele não vai julgar de forma precipitada. Uma outra frase também que ele coloca aqui que eu acho interessante demais. A paciência ajuda a dar ao seu cônjuge o direito de ser humano, é o direito de errar. E essa frase eu gostei demais dela porque foi pontos muito polêmicos entre nós durante muitos anos do nosso relacionamento. Porque, gente, de verdade, eu quase não erro. Mas aí, quando eu erro, ele surta, porque ele acha que eu sou inerrante. Eu não sou inerrante. Gente, eu não sou infalível. Tem algum homem na live aí que afirma pra mim que a mulher reconhece os seus próprios erros, assim? É difícil, gente, o negócio, né? Mas agora ele tá aprendendo a entender que eu sou falha, que eu sou humana, eu tenho direito de errar, né? E aí as coisas vão dando certo, né? Quando a pessoa tem paciência, entende que todo mundo falha, né?
O John tem mulher zero de paciência. Não, mas você tem que ser mesmo, não tem base, não. E ele erra tanto, gente, mas ele erra tanto. E eu não brigo, eu tenho paciência, sabe? Interessante aqui que no livro, gente, eu poderia contar pra vocês tantos exemplos, mas eu gostei desse do livro. Vamos focar nesse aqui pra mim não expor muito a pessoa. Olha o que ele diz. Mas o seu cônjuge pode contar com um marido ou com uma esposa paciente? Ela pode ter certeza de que se trancar as chaves dentro do carro, poderá contar com a sua compreensão ao invés de ouvir um sermão que a fará se sentir como uma criança? Ela falou esse exemplo aí porque foi bom demais pra ela, né? Não, pensa. Porque assim, já aconteceu inúmeras vezes, de atitudes assim, de sumir chave de casa, não foi? Foi. De esquecer chave, e por aí vai. E aí a paciência era zero, né? Não, sumir chave foi tantas vezes e tantos motivos de briga que eu coloquei senha eletrônica na minha porta para acabar com a briga. A gente morava no apartamento, subia, pegou a chave? Não. Já descia. Pegou a chave? Não. Aí eu coloquei, foi senha na porta, acabou, ninguém precisa de chave mais. São soluções boas, né? Tá dando problema, você acaba com isso logo. Acaba com o problema. Mas, gente, não vou ficar focando muito, contar muita história aqui não, senão a gente vai acabar tomando muito tempo da live. O que ele finaliza esse primeiro capítulo do livro? Ele fala do desafio de amar, que é um processo. E realmente, gente, é um processo. E a primeira atitude que a gente precisa decidir hoje é de sermos pacientes. Esse primeiro capítulo eu acho que é um dos principais capítulos do livro. Porque quando a gente começa a desenvolver essa paciência, a aprender a ser paciente, a gente começa a ter uns pontinhos a mais, né? A gente avança bastante nesse sentido do relacionamento. E aí ele finaliza aqui com o nosso primeiro desafio. Você quer falar, amor? Não, pode falar. O primeiro desafio de hoje, ele fala que você precisa demonstrar paciência. De modo algum, dizer nada negativo amanhã. Então, o que nós vamos fazer? Você que ainda não assistiu o filme, assista o filme. Se você ainda não adquiriu o livro, você vai me mandar um WhatsApp para eu te encaminhar o livro. Você vai ler esse capítulo. Se bem que nós já explanamos bastante coisa aqui dele hoje para vocês, que é um capítulo muito curto. Aliás, todos os capítulos são curtos, mas tem ensinamentos muito profundos. Então, o nosso primeiro desafio amanhã é exercermos a paciência. Por várias razões você pode perder as paciências, né? Sumir a chave, deixar cair a xícara de café, coisinhas básicas, pequenas, sabe? Você pode estar perdendo a paciência. Mas você amanhã vai ter esse propósito, essa decisão. Eu não vou perder as paciências amanhã. Se eu ouvir algo que vai me ofender, algo que vai me chatear, se você não conseguir falar nada de bom, você vai se calar. Então esse é o nosso primeiro desafio, tá bom? Não dizer nada negativo e se a tentação surgir, não dizer nada. Tudo bem? Gente, e assim, parece simples, mas esse é um ponto muito importante num relacionamento, o qual vou pegar o nosso como base. Meu pai, ele tem uma descendência espanhola e italiana, e minha mãe maranhense. Então, Você vê até que eu sofro. o sangue lá em casa ferve por causa de qualquer coisa. É muito coisa simples, a gente se irrita muito fácil. E por diversas vezes no nosso tempo de casado, às vezes acontecia uma situação e eu pedia para a Sinara, me deixa um minutinho. E às vezes ela não tinha esse autocontrole e essa coerência ou essa paciência para esperar aquele momento e ou deixar passar ou resolver depois, ou enfim. Por diversas vezes a gente
por pequenas coisas, a gente chegava num ápice de discussão tão grande, que quando a gente olhava para trás depois que tinha terminado, a gente não entendia por que aquilo tinha chegado até aquele ponto. Nem sabia o motivo do início da briga. Às vezes a gente discutia, chegava num ponto, a gente tá discutindo por causa de quê mesmo? A gente não lembrava, eu tenho certeza que muitos de vocês aí vão se familiarizar com essas situações, né? Esquecer a chave, super normal, tanto para um quanto para outro. Mas às vezes, num determinado momento, o homem se acha no direito de dar um sermão e explicar que não podia ter esquecido a chave, porque eu fico na responsabilidade de dirigir, a sua responsabilidade é só de pegar a chave na hora que a gente chega, eu tenho que fechar o portão, e entra uma série de situações, o homem passa um sermão. Naquele momento que talvez a mulher tenha que entrar no estado de autocontrole para não deixar as coisas piorarem, estou dando o exemplo de homem com mulher, mas é o inverso também, tá? E por falta desse autocontrole ou de exercitar essa paciência, né? Esse cheira a florzinha, sopra a velhinha, né? Aí o problema se agrava demais. Aí o homem perde a paciência, aí a mulher fica em casa, aí o cara sai pra rua pra correr, porque tá nervoso demais, ou pra fazer qualquer outra coisa, aí o negócio desanda, né? Exatamente. Então é isso, gente. Para amanhã, vamos exercer essa paciência, não falar nada negativo, nenhuma crítica, manter a paz, né, dentro do relacionamento, dentro de casa. E não desista, gente. Vai ser dias difíceis, serão dias difíceis, mas também serão dias prazerosos. Vai ter coisas muito bacanas acontecendo. Eu acredito que a gente vai se divertir muito aqui durante esses 40 dias também. E a nossa oração é que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, o seu casamento. E eu estou, gente, à disposição. Humberto também. Nosso WhatsApp está à disposição de vocês. Quem quiser conversar pessoalmente ou por telefone, ou precisar de uma ajuda mais específica, a gente está aqui para ajudar. Essa é a nossa intenção. É alcançar vocês, é alcançar mais pessoas, é estar contribuindo com o crescimento do relacionamento conjugal de todo mundo, porque é isso que pulsa dentro do nosso coração. Nós amamos família, nós amamos o casamento e a gente está aqui para poder contribuir com vocês, tá bom? Então, deixo aqui meu grande abraço para vocês e amanhã a gente vai para o segundo dia, às 9h da noite, tá bom? Com o nosso segundo desafio amanhã. Pessoal, é isso aí, é bem rapidinho a live mesmo. Esses 40 dias a gente pode ser que faça essa live de dentro do carro. De qualquer jeito, nós vamos fazer. Em qualquer lugar. Mas é assim, e bem rápido, e como a Sinara falou, a gente está disponível. Eu vou colocar aqui o meu WhatsApp celular e o WhatsApp da Sinara também. Qualquer dúvida que vocês queiram tirar, só mandar mensagem aí. Johnson, eu sou paciente também. Tem várias mensagens aqui engraçadas. Sei. Gente, fica com Deus então. Grande abraço para vocês, tá bom? Até amanhã. Até a próxima. Ó, André, um abraço.